Bom dia, Marco Aurélio. Conseguiu terminar o café a tempo? Bom dia, consegui, graças a Deus. Mas essas coisas da nossa profissão, né, são realmente inevitáveis. Tive que fazer um encontro físico com todo cuidado, 2 máscaras, mas, enfim, cheguei e estamos aqui, à disposição. Prazer sempre falar com vocês. Marco Aurélio, te agradeço muito por você estar sempre tão disposto a nos atender. Bom, eu queria, antes de começar o papo com o Marco Aurélio, pedir para a Adri colocar o vídeo do custo Bolsonaro no ar. Aí o Marco já comenta também. Eu tenho novidades sobre isso, viu, Adri? Legal. Uma das pessoas que participou da criação, não posso falar o nome, mas tenho novidades. Vamos passar o vídeo. Você sabe o que é o custo Bolsonaro? No fundo, você já sabe. Ele está na alta do preço da gasolina e está na queda das ações da Petrobras. É a volta da fome do povo e do medo do empresário. O custo Bolsonaro é o caos no país e o vexame no exterior. É ter a moeda que mais desvalorizou no mundo e a pior gestão da pandemia. O custo Bolsonaro é a fuga dos investidores internacionais. E não dá para culpá-los. Pense bem, você confiaria seu dinheiro a essa equipe? Custo Bolsonaro é ter a Damares falando na ONU e Guedes fora da OCDE. É perder a confiança da China por causa do filho do presidente. Perder a confiança dos Estados Unidos por causa de mentiras de WhatsApp. É ver a Amazônia pegar fogo junto com nossos acordos comerciais. É fechar as portas para a União Europeia e virar as costas para o Mercosul. Custo Bolsonaro é perder a Ford para a Argentina e ver o Amazonas depender do oxigênio da Venezuela. Custo Bolsonaro é ver o Queiroz mais protegido que a indústria nacional. É o prejuízo de esperar por vacina e pagar por cloroquina. O Brasil é cheio de recursos, talentos e oportunidades, mas com o custo Bolsonaro, a conta não fecha. Tá aí, Rovai. Muito bom. Tinha assistido o vídeo já, Marco? Eu tinha nas redes a respeito da origem, né? Então eu estou super curioso, Renato, Dri, com o que vocês vão trazer de informação. Muita gente criando teorias conspiratórias, né? Pois é, o meu amigo Leonardo Atushi, inclusive, fez uma nota falando disso. Tem dinheiro, tem coisa por trás, é o centro liberal, é a direita liberal, mostrando que tem, porque rolou um tweet da Vera Magalhães elogiando o vídeo. Mas este blogueiro tem aqui uma revelação a fazer. Não é o centro liberal, não é a direita liberal que está por trás disso. São pessoas mais progressistas, e eles lançaram uma campanha que tem o intuito, primeiro, de furar a bolha, né? Então, começaram com pequenos cartazes, com esses vídeos, soltando cartazes custo Bolsonaro, não sei se vocês viram, tem na Paulista, tem alguns espaços da cidade, e depois soltaram o vídeo. E eles vão emburacar para dentro do Guedes, porque muita gente ficou com essa história. Não tem nada para o Guedes, não falou do Guedes, falou ali da OCDE, mas esse primeiro vídeo é o vídeo fura-bolha, para fazer o debate geral. Mas vem porrada forte aí contra o Guedes. Eu não posso entrar em detalhes, infelizmente me comprometi aqui, mas eu queria dar o meu depoimento que a pessoa que me contatou, que me procurou, é queridíssima, pessoa séria, né? Pessoa que eles não vão dizer, mas eles construíram um grupo para poder fazer o debate político sem ranço, sem entrar na lógica, vamos vestir camisa vermelha contra o Bolsonaro, tal. Eles vão fazer de forma ampla, mas não estão a serviço dos grandes empresários e não estão a serviço da direita liberal. Isso, pela origem de quem conversou comigo, e está falando agora aqui comigo, eu boto a mão no fogo. Quero dizer para vocês, boto a mão no fogo. Muito importante, o vídeo é muito bem feito e acho que vai atingir esse objetivo de furar a bolha, né? Muito, muito bacana, importante a sua informação.
Eu tinha visto que eles disseram ao Globo que não iam se revelar a identidade, que era o objetivo justamente esse, né? Não ter assinatura. Mas muito bom. Então, mas a gente trouxe o Marco Aurélio aqui para falar de outra coisa, né, Marco Aurélio? Para falar do spoofing, daquele escândalo que tem vazado dia a dia, mas de ontem, que saiu um áudio, o Marco, inclusive, foi uma das pessoas que me passou logo cedo, esse áudio do Dallagnol, falando da conversa que tinha tido com a Gabriela Hart, e ao mesmo tempo tem os diálogos do Dallagnol falando do que tinha conversado com a Carmen Lúcia, né, sobre o pedido dela ao Jungmann para que não liberasse o Lula. Eu queria que o Marco, que está por dentro, está envolvidíssimo na defesa do ex-presidente Lula, está por dentro com o grupo do Prerrogativas, auxiliando em todo o trabalho, é um dos líderes do grupo Prerrogativas, que ele nos contasse um pouco mais dos bastidores de tudo isso. Bom, obrigado, um privilégio enorme estar aqui ao seu lado, ao lado da Adri, né, do Espaço da Fórum, que a gente respeita e admira bastante. Olha, realmente nós recebemos com perplexidade, não chegou a ser uma novidade, né? Nós sabíamos, antes mesmo da revelação dessas mensagens, que o então juiz Sérgio Moro estabeleceu um relacionamento completamente promíscuo com a Força Tarefa de Curitiba, e essa, por ela própria, acabou também estabelecendo um contato com a segunda instância e com atores importantes do nosso sistema de justiça, né? Tudo isso com objetivo político e notadamente eleitoral, né? De perseguir, enfim, o ex-presidente Lula e o processo, enfim, de transformações que ele liderou enquanto presidente e enquanto liderança política, né? Ninguém tinha dúvida disso. Mas ontem realmente foram mensagens ainda mais constrangedoras, né? Imaginar, Rovai, que nós como parte, nós que somos advogados, né? Imaginar que nós em algum momento poderíamos ter, por paridade de armas, um relacionamento parecido com um juiz, né? Com um desembargador ou com um ministro de qualquer que seja o tribunal, de qualquer que seja a instância, é realmente um esforço muito criativo. Essa não é a realidade dos advogados, né? Vamos lembrar que no sistema de justiça nós temos o juiz para dizer o direito e nós temos as partes. De um lado o Ministério Público, do outro lado, na mesma proporção, pelo menos em tese, em igualdade de condições, os advogados. E o que aconteceu ali foi uma relação realmente muito promíscua entre o Ministério Público, o juiz Sérgio Moro e algumas instâncias, ou representantes de algumas instâncias do nosso sistema de justiça, né? Eu quero crer que a ministra Carmen Lúcia vai ter oportunidade de se explicar, uma ministra que foi indicada, enfim, pelos nossos governos, pelos predicados acadêmicos, nós temos muito respeito e muito carinho pela ministra, ela tem, de um tempo para cá, e você falou a respeito disso recentemente, inclusive, ela tem se posicionado de uma forma diferente, né? Sobretudo depois de terem aparecido, essas mensagens constrangedoras. Recentemente, na segunda turma, ela votou, no caso, inclusive, da delação fantasiosa do ex-ministro Palocci, ela votou com os ministros garantistas, deixando o ministro Fachin isolado, né? Tivemos ali na segunda turma um 4-1. Esperamos que ela tenha, digamos, agora a nobreza de reconhecer o equívoco do voto que ela já deu na questão da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e que forme uma nova maioria com os outros 3 ministros da segunda turma para declarar o ex-juiz Sérgio Moro como um juiz criminosamente parcial, né? Nós temos uma crença sincera de que ela vai fazer isso, né? Mas essas mensagens, né, Rovai, Dri, todo mundo que está nos acompanhando, elas causam realmente uma perplexidade e um constrangimento muito grande, né? No começo, vários dos advogados que têm militado na defesa dessa tese foram tomados por uma espécie de euforia, né? Estávamos todos satisfeitos porque tudo que a gente tinha denunciado estava sendo comprovado. Nós que tínhamos sido chamados de, enfim, né, malucos, petralhas, nós, enfim, que estávamos denunciando, né, esse estado de coisas e que não tínhamos nenhum tipo de credibilidade por parte de setores importantes da sociedade, chegamos a ficar contentes com isso. Mas de um tempo para cá, com franqueza, isso trouxe até um estado de tristeza profunda, né? Imaginar que uma das maiores democracias do mundo está chorando hoje mais de 260 mil mortes, por força, inclusive, do que a Operação Lava Jato fez e continua fazendo com o país, porque a responsabilidade do que nós estamos vivendo, Dri, é uma responsabilidade compartilhada, é uma responsabilidade desse genocida que nos governa em vergonha,
mas é uma responsabilidade também do ex-juiz Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, do Fernando Henrique Cardoso, que declarou o voto nulo, do Ciro, que viajou para Paris, e de uma série de outras pessoas que se omitiram ou agiram de forma deliberada para nos trazer para os dias de hoje, né? Então, nós estamos agora com um gosto amargo na boca. Eu estava conversando com alguns amigos, é um dia de profunda tristeza, né? Nós que fizemos direito, passamos pelos bancos acadêmicos, que acreditamos no sistema de justiça, isso dá uma espécie de uma depressão, né? Confesso para vocês, desculpem até o desabafo, né? Mas o país realmente vai muito mal, né? Em todos os sentidos, né? Não é só na economia, o nosso sistema de justiça sem credibilidade, é a questão sanitária, né? Que nos preocupa a todos. Vocês devem ter visto a situação de Araraquara, do nosso querido prefeito Edinho. Infelizmente, nós estamos vivendo uma Manaus, né? Muito perto da gente. Talvez isso faça muita gente acordar, né? Para a gravidade desse problema. E somos obrigados a ler essas mensagens todas, né? Então, me desculpa o desabafo, mas é inevitável. Imagina, Marco. Marco, vamos colocar aqui o áudio do Dallagnol. Esse áudio é muito bom, tem muita gente que não deve ter ouvido. E aí você comenta em cima do áudio. O que tem de errado nisso? Bora lá. Isabel, falei com a Gabriela. Perguntei dos casos, né? Perguntei primeiro do caso do sítio, se ela ia sentenciar. Aí ela disse, olha, você está vendo esse negócio aqui na minha frente? Tinha uma pilha de papel grande na frente dela. Eu falei, tô. Ela falou, o que você acha que é isso aqui? Aí eu, sei lá, dei lá qualquer coisa. Ela falou, isso aqui são as alegações do Lula. Que estão lá com umas 1.600 páginas. Ela falou, olha, eu estou tentando fazer isso aqui e está todo mundo esperando que eu faça isso, mas estou aqui, eu e o Thiago, e fora isso aqui, que é uma sentença, eu tenho mais 500 casos conclusos para decisão. Que horas que eu vou fazer isso aqui? Só se eu vier aqui trabalhar da meia-noite às 6, tem todas as operações, tem as prisões que vocês pediram, tem isso, aquilo. Então ela está assim, bem, ela falou de modo bem cordial, toda querida, com boa vontade, querendo fazer o melhor, mas ela está assim, bem assim, esticada, assim, sabe? E aí ela disse que ela vai sentenciar o caso do sítio, mas o outro ela não tem a menor condição de sentenciar. E já abriu hoje edital de remoção, hoje mesmo, dia 10. E vai estar encerrado dia 22, então isso aí certamente vai ficar para o próximo juiz. Se tiver alguma ideia, alguma proposta para fazer algo diferente, a gente precisaria ir lá conversar com ela, mas assim, eu senti as portas bem fechadas para isso, e parece bem viável, assim, mas se tiver alguma sugestão diferente, vamos pensar juntos aí, tá? Beijo. Pois é. Ele falou que era tudo mentira, né, Marco Aurélio? Que os diálogos eram todos falsos. Na verdade... Agora com a voz dele, né? Agora com a voz dele, com essa voz rasgada, será que é possível ser diferente? Será que tem outra pessoa que fala desse jeito, querida? É impressionante, né? A voz irrita sobremaneira. Olha, esse sujeito não merece nenhuma credibilidade, né? Eu acho que, para o bem do próprio Ministério Público, ele deveria ser demitido a bem do serviço público. Espero que o Conselho Nacional do Ministério Público deixe de lado as posições corporativistas que demonstrou nos últimos anos e possa analisar profundamente a conduta desse sujeito que tanto envergonha o próprio Ministério Público. Essa é a verdade. Nós temos, enfim, integrantes do Ministério Público que honram a função que abraçaram. Não é o caso desse sujeito, né? Não é o caso do Deltan. Que ele tenha tudo aquilo que ele negou para todo mundo, que ele tenha direito de defesa, que ele tenha um bom advogado, que ele possa se defender, mas que ele responda por tudo aquilo que ele fez. Não há a menor dúvida quanto a isso. Agora, veja, essa questão tem que ser analisada à luz do contexto, né? Muita gente diz que não viu nada de muito grave no áudio, né? E eu cheguei a ouvir isso em setores conservadores. Mas se você for ler as mensagens e analisar o contexto em que esse áudio foi gravado, não é que existe algo de grave, existe algo de muito grave. É quase como se a juíza estivesse prestando contas para ele. Olha, estou cheio de trabalho, calma, eu vou soltar a sentença. Eu tenho, enfim, 20 anos de profissão, mais do que 20 anos, enfim, né? Não vou denunciar o tempo, mas a minha barba, com certeza, acaba entregando, né? A barba branca. E eu nunca vi uma coisa como essa na advocacia, um juiz prestar contas para um advogado, né? E imaginar que que a juíza estava fazendo isso para o promotor, que é parte do processo, como eu falei, realmente é algo que nos envergonha e entristece muito. Mas vamos lembrar, o Deltan, na verdade, ofereceu a essa juíza, com o apoio dos colegas dele, os tais filhos de Januário, os meninos dourados de Curitiba, ofereceu uma planilha para mandar, na verdade, para ela o que seria, segundo eles, as prioridades da força-tarefa. Isso é um relacionamento promíscuo.
Eu não imagino o meu escritório, em qualquer que seja a instância do sistema judicial do país, mandando para o juiz, na verdade, a lista das minhas prioridades em julgamentos de tal ou qual natureza. Isso não existe em nenhuma democracia do mundo. Isso é uma vergonha, isso é criminoso. Ele tem que responder, sob pena do nosso sistema de justiça perder a credibilidade da qual ele tanto, na verdade, necessita, né? Para um sistema de justiça, você sabe disso, o Vai e Adri também, a credibilidade que dá legitimidade às decisões judiciais, ela é fundamental. E nós perdemos, e estamos perdendo constantemente, muito da credibilidade na qual o nosso sistema de justiça se baseia, né? Então, nesse julgamento que se aproxima, espero que seja feito nos próximos dias, o Supremo tem realmente uma oportunidade singular de se reacreditar, de dar um recado para o Brasil e para o mundo, de dar o recado de que o nosso sistema de justiça tem condições e mecanismos, instrumentos, enfim, para resolver as anomalias que ele próprio gera, para resolver as suas jabuticabas, né? É realmente constrangedor ouvir um áudio como esse, enfim, do Deltan, imaginando que, com certeza, muita coisa ainda vai estar por vir, né? Digamos que isso é o comecinho, né? Pelo que alguns colegas dizem, tem coisa muito grave chegando, né? Realmente é muito triste. Imaginar que eles estavam querendo a todo custo impedir que o ex-presidente Lula fosse colocado em liberdade, né? Por ocasião daquele HC impetrado pelo deputado Paulo Teixeira, pelo deputado Paulo Pimenta e pelo deputado Vadir Damus, né? Realmente é vergonhoso. Envolveram uma ministra do Supremo, ligaram diretamente para a Polícia Federal para pedir para que eles não cumprissem ordem judicial. Olha, não sei dizer para vocês, mas é realmente revoltante, né? Eu estou me sentindo como aquela música do Chico, da Gota d'Água, né? Deixa em paz meu coração, né? Ele é um pote até aqui de mágoa. É tanta coisa que a gente lê todos os dias, né? Nós que somos advogados, que acreditamos na justiça, honestamente, eu acho que a resposta que vai vir do Supremo, aliás, talvez não seja satisfatória, né? Não vai bastar apenas e tão somente reconhecer a parcialidade criminosa do ex-juiz Sérgio Moro com a devolução consequencial dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Essa turma tem que responder criminalmente pelo que eles fizeram com o nosso país. Essa é que é a questão, né? Muito bom, Marco, muito bom. Dri. Pois é, eles tinham ficar cada dia mais evidente, né? Eles tinham o plano Lula, né? O Lula era o alvo. E a juíza Gabriela Hart, ela não mereceria também um processo aí de suspeição, porque ela também agora fica cada dia mais claro também que ela também atuou nesse conluio, né? E ela está no julgamento do sítio, né? Inclusive tem decisão de 10 dias para vender, né, agora. Exatamente. Muito importante essa pergunta de vocês, porque muita gente não está compreendendo bem essa questão. Tem muita gente dizendo, poxa, não vão devolver os direitos políticos para o ex-presidente Lula, porque, afinal de contas, o Moro só sentenciou o caso do triplex. Então, eu queria explicar rapidamente, aproveitar esse espaço, né? A suspeição é um instituto do direito brasileiro e que está presente nas democracias modernas de todo o mundo, que tem uma condição personalíssima. Uma vez declarada a suspeição de um determinado juiz em relação ao Rovai, em relação a Adri, em relação ao Marco, em relação ao Lula ou a quem quer que seja, essa suspeição vai acompanhar, por ser uma condição personalíssima, esse juiz em relação a esse réu em todos os processos. No caso do sítio, o ex-juiz Sérgio Moro instruiu o processo. O que é instruir o processo? Ele inquiriu as testemunhas, ele interrogou as testemunhas, ele valorou as provas, colocando cada uma delas na ordem da importância que lhe parecia mais conveniente. Ele colocou a bola na linha do gol, abraçou o goleiro para impedir que a defesa fosse feita e entregou a bola na linha do gol para que a juíza Gabriela Hart, com ou sem salto, desse aquele toquinho para a bola entrar, enfim, no fundo do gol. É disso que se trata. Portanto, esse processo está comprometido. Isso também aconteceu no caso do terreno do Instituto Lula, o terreno que foi criminosamente atribuído ao Instituto Lula e que nós sabemos que nunca foi e nem seria do Instituto, né? Agora, a juíza, apesar dela ter só sentenciado, ela recortou, colou e copiou a sentença, tanto que o apelido ficou juíza corta, cola e copia, né? Vocês têm ouvido falar a respeito disso, é uma forma carinhosa e irônica com que algumas pessoas se referem à juíza. Ela participou, que parece, digamos, desta grande estratégia de tirar o ex-presidente Lula das últimas eleições. Então, eu acho que a conduta dela tem que ser examinada. Reitero, que seja dado a ela tudo aquilo que a força-tarefa negou à maior parte dos investigados. Direito à ampla defesa, um bom advogado, mas eu acho que a conduta dela tem que ser examinada pelo CNJ, pelo Conselho
Nacional de Justiça. Nós precisamos examinar qual é o significado de uma juíza receber uma planilha com as prioridades do Ministério Público. Precisamos ver qual é a sequência que ela deu para esses casos todos que foram listados como prioritários pelo Deltan e pelos demais filhos de Januário, os meninos dourados em Curitiba. Ô Marco, e a Carmen Lúcia? Porque a Carmen Lúcia também entrou na suspeição, querendo ou não. Quer dizer, quero que você responda, né? Mas do meu ponto de vista jornalístico, se ela participou de uma articulação fora da lei para manter o presidente Lula preso em Curitiba, quando havia um juiz de direito, no caso, um desembargador, tomando uma decisão diferente, e ela ligou por fora do processo para o ministro da Justiça à época, para que ele impedisse que o carcereiro abrisse a porta, estou aqui metaforizando tudo, né? Para que ele desse uma ordem e também ficasse no mesmo lado dela, do Moro e daqueles e dos meninos, dos filhos de Januário, ela também, de alguma forma, não está sob suspeita, depois de ter vindo à tona esse diálogo? Olha, a conduta é completamente atípica. Em sendo verdadeira, é uma conduta que precisa ser apurada, né? Vamos dar o benefício da dúvida para ela. O que a gente sabe é que o Deltan disse que o ministro confidenciou a ele que a Carmen Lúcia havia trabalhado para evitar, enfim, a soltura do ex-presidente Lula. Isso foi o que o Deltan disse, isso está gravado, isso está, enfim, num dos trechos da Operação Spoofing, né, que foi, inclusive, periciada pelo Instituto Nacional de Criminalística da própria Polícia Federal. Então, quanto à autenticidade, ninguém tem dúvida. Aquela mensagem é verdadeira. Vamos dar o benefício de dúvida para a ministra. Ao que parece, ela conversou com o ministro da Justiça, com o então ministro da Justiça, que era o Raul Jungmann, que, segundo o que ele próprio disse, ela só externou uma preocupação com essas decisões ou coisas do gênero, né? De qualquer forma, mesmo isso sendo verdadeiro, a versão que ela deu, que o ministro da Justiça deu, é uma situação atípica. Eu não veria isso acontecer em relação a qualquer outro réu. Ah, mas nós estamos falando de um ex-presidente da República. Sim, um ex-presidente da República que não pode ter contra si absolutamente nada que nenhum outro cidadão poderia ter, né? Para ele, nem mais nem menos do que a aplicação correta da lei. Nós não queremos que ele seja favorecido por uma interpretação criativa, mas não podemos permitir que ele seja prejudicado por uma interpretação criminosa. Essa que é a grande questão, né? Ele não pode estar acima da lei, mas muito menos abaixo dela, né? Que a ele, enfim, seja dado o direito de ser julgado como todo e qualquer cidadão brasileiro. Essa é uma situação realmente muito delicada, viu, Rovai? Ô, Marco, e o que vem pela frente? Você acha com o que já temos, com o que vem pela frente, você aposta hoje numa possível candidatura do Lula para 2022? Olha, aposto nisso, nisso, enfim, que eu estou trabalhando. Acho que no meio de tanta tristeza, né, com tantas mortes, com tantas notícias ruins em diversas áreas, econômica, ambiental, cultural, realmente o Brasil está, pelo menos a referência que a gente tinha de país, está acabando, né? A vergonha diante do mundo, já foi a 6ª economia, hoje é a 12ª, em declínio pleno, né? Essa que é a grande verdade. Então eu tenho uma esperança sincera, mas é mais do que isso, é uma crença fundamentada no processo e fundamentada numa análise jurídica. Eu não vejo outra saída para o Supremo que não seja de se reacreditar, de voltar a recuperar um pouco da credibilidade que ele próprio perdeu pelos episódios recentes dos quais ele foi protagonista. O golpe de 2016, o episódio da ação penal 470. Então, eu acho que o Supremo tem uma oportunidade singular. Vamos esquecer o Lula, se é que é possível, né? Para mim, especialmente, é muito difícil, sei que para vocês também. Mas vamos esquecer o réu. Vamos falar, na verdade, do que se trata. O que está em jogo, Dri, nesse julgamento, Rovai, que se aproxima, e ao que parece foi anunciado para acontecer ainda esse mês, é a validade ou não de um princípio fundante do Estado de Direito, que é o princípio da imparcialidade. O que eu estou querendo dizer é que se o Supremo não julgar que o Moro agiu de forma parcial, nenhum juiz no país vai poder ser julgado parcial. Se o Supremo não reconhecer a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, o que ele vai fazer? Ele vai rasgar esse princípio fundante e vai tirar do nosso ordenamento jurídico. É simples assim. Então é exatamente por isso que eu acredito que ele vai ter a condição, ao abraçar essa vocação contra-majoritária, de dizer o direito como ele deve dizer o direito,
dentro das premissas para as quais ele, como, digamos, guardião da Constituição, foi pensado. Eu não vejo outra alternativa. Se não fosse por princípio, seria por inteligência. Precisa dar um recado para o Brasil e para o mundo, devolvendo os direitos políticos para o ex-presidente Lula e acompanhados, inclusive, de um pedido de desculpa, que não resolve, né? Cada um dos 580 dias que o ex-presidente Lula passou indevidamente no cárcere não lhe serão restituídos. A chance que a gente tinha de avançar como país com a eleição do ex-presidente Lula, que era o franco favorito em 2018, não vai ser devolvida para a gente. Nós temos uma nova chance em 2022, mas nós perdemos anos. A economia voltou para trás, meio ambiente voltou para trás, cultura voltou para trás, nós estamos tendo uma crise sanitária sem precedentes. O Brasil, que já deu exemplo em vacinação, hoje está envergonhando seus cidadãos diante de si mesmos e diante do mundo. Então, nada disso vai ser devolvido para a gente. Mas eu ouvi o presidente falando numa live, você também ouviu, Rovai, você vai lembrar, que para pedir desculpa precisa de grandeza, né? Precisa de um pouco de nobreza, de grandeza. Eu espero que eles tenham essa grandeza, essa nobreza de pedir desculpa, porque isso não vai resolver, mas tem um efeito pedagógico, né? Essa é que é a verdade. Que sejam restituídos os direitos políticos do ex-presidente Lula e que a gente possa voltar a sonhar com uma presidência que realmente nos represente diante de nós, diante do mundo, diante das pautas que são tão importantes para todos nós, né? Agora, o bloco está na rua, né? O bloco está na rua. O bloco está na rua porque quem está levando para o estandarte, por enquanto, é o Haddad, né? Que tem agido de uma forma... No final é o Lula. Olha, eu acho que o Lula e o Haddad está trabalhando muito para isso. Quero aqui reconhecer a lealdade do nosso candidato, que teve 47 milhões de votos. O Haddad fez um trabalho incrível, viajou o país, é uma pessoa extremamente leal ao ex-presidente Lula e tem trabalhado dia e noite pela candidatura do ex-presidente Lula, para ficar claro. Né? Se eventualmente o ex-presidente Lula não tiver condição de disputar, nós vamos estar muito bem representados. Nós temos o privilégio de ter nas nossas fileiras uma pessoa que tem a competência e que tem o compromisso que o Fernando Haddad tem com o país, com o PT, com a esquerda e com o nosso campo programático. Né? Um privilégio. Maravilha, muito obrigado. Tem alguma coisa para o Marco? Eu queria... ontem teve aquela prisão do rapaz que fez um tweet com o Bolsonaro, ele fez uma piada, né? O Bolsonaro esteve em Uberlândia ontem, aí ele colocou quem vai se tornar herói, uma referência, né, até o Adélio e tal. E aí ele foi preso. E você vê isso, um indício de que novas prisões, por conta a gente teve o Daniel Silveira, né? Agora existe um clima aí de querer prender, ou que o Bolsonaro tinha falado isso numa live, né? Que ia prender pessoas que se manifestarem. Olha, importantíssima a sua pergunta. Aliás, isso tomou parte importante do nosso dia, né? Ontem. E foi o principal debate dos grupos integrados por advogados, né? Então, muito relevante a sua pergunta. Veja, eu não vejo paralelo na prisão do Daniel Silveira, para ser muito franco, tá? Eu não acho que a prisão do Daniel Silveira acabou abrindo espaço para que outras prisões acontecessem com a mesma justificativa. São situações diferentes. O que eu vou falar não é exatamente simpático aqui, tá? Inclusive, eu acompanhei o caso, nós pedimos para que a Comissão de Direitos Humanos da Ordem desse toda a assessoria, né, para ele, e a Comissão de Direitos Humanos da Ordem Seção Rio de Janeiro fez um trabalho muito bacana, quero aqui reconhecer e aplaudir, mas nós não podemos esquecer de um episódio recente que revoltou a todos nós, vocês vão lembrar, quando um delegado da Polícia Federal pegou um retrato da presidenta Dilma e atirou. Não sei se vocês lembram disso, né? Então, assim, a democracia, ela impõe determinados limites e cuidados. É claro que, nesse caso, foi uma brincadeira, uma irreverência, né, que ele fez. Mas nós temos que examinar as coisas com um pouquinho mais de profundidade. E o André Constantini foi preso ontem também porque estava discursando contra a polícia. O pessoal está lembrando no chat. Tá desacato, né? E é uma coisa absurda, completamente diferente, uma coisa extremamente absurda. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem trabalhou diretamente nesse caso. Isso sim nos preocupa muito, né? É o que já falava, salvo melhor juiz, o Pedro Aleixo, né? O problema não são os generais, são os guardinhas da esquina, né? Que se acham empoderados e empoderados acabam fazendo os maiores absurdos do mundo. Nós temos que olhar com muito cuidado. Eu acho que, e essa sua pergunta, Adri, nos remete à importância da gente colocar no centro do debate, fica aqui uma sugestão para vocês chamarem o Pedro Serrano para falar a respeito disso, isso nos coloca no centro do debate a necessidade da gente revogar, tirar do nosso ordenamento jurídico a Lei de Segurança Nacional, que é um entulho autoritário, e votar efetivamente a Lei de Defesa do Estado de Direito, que é uma lei que está sendo defendida
Paulo bancada, Teixeira. exatamente, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, com a liderança do grande deputado Paulo Teixeira. Obrigado, Marco. Obrigada, Marco Aurélio. Eu que agradeço. Para vocês também, tudo de bom. Obrigado, privilégio.